Salve, salve, rapaziada! Feliz ano novo para todos vocês. Estou aqui em casa, resolvi gravar esse vídeo porque o Réveillon é o filé mignon da indústria do show business, né? Para quem não sabe, o ano, a parte mais importante do ano para um artista, para um escritório de artistas, é o Réveillon. Por quê? Porque o Réveillon é um momento onde há a maior procura por artistas, né? Toda festa, né? Acontecem muitas festas, né? Hotéis, pousadas, prefeituras, governos, né? Clubes, todos os locais simplesmente fazem festas e todas as festas pressupõem alguém fazendo um show, artistas. Então a demanda por música, a demanda por show, a demanda por artista é muito maior no Réveillon do que em todos os outros períodos. Outro período também que há uma grande, né, demanda por artistas é o Carnaval, que vem logo em seguida, mas aí já é um pouco mais uma questão de nichos, né? Você não tem, por exemplo, muito rock acontecendo no Carnaval. Você tem muito axé acontecendo, você tem muito samba acontecendo. Então fica um pouco mais nichado, apesar de que o Carnaval vem cada vez mais ganhando traços pop. Mas o Réveillon não. O Réveillon tem rock, tem axé, tem samba, tem pagode, tem rap, né? O Réveillon é o grande momento. E aí, uma coisa muito importante assim para trazer para vocês como informação, né? Eu sei que tem muitas pessoas que acompanham aqui, que fazem parte do mercado, mas não tem muita cultura sobre o mercado, não está há muito tempo, então não sabe, não teve ninguém que explicou. E eu venho aqui para poder te deixar por dentro, você saber disso. E outras que estão começando agora no mercado, ou sonham em começar e não sabem de algumas informações importantes como essa que eu vou dar agora. Geralmente, os cachês do Réveillon são dobrados ou triplicados, né, em alguns casos, ou no mínimo 50% maior. Então, se você cobra 30 mil, é muito provável que o seu cachê de Réveillon vai ser 45, 50% maior, né, em alguns casos 60%. Aí depende, né, de vários fatores, mas com certeza um desses fatores, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é a competência de quem está negociando. Se você bota uma pessoa que não sabe negociar, ela não vai nunca conseguir extrair o maior valor daquela venda, e quem sabe negociar sempre consegue condições muito melhores, né? Então por que isso acontece? Por uma questão econômica. Se há maior procura por artistas, naturalmente os cachês sobem, né? O preço sobe. Pensa, por exemplo, passagem aérea, né? Eu sou flamenguista, né? Inclusive saudações rubro-negras. 2025 foi um ano incrível pra gente, espero que 2026 seja melhor ainda. O que acontece quando o Flamengo consegue uma vaga para poder jogar a final da Libertadores? Você olha as vagas de voo e, meu irmão, se antes uma passagem para Lima estava custando R$1.000, quando o Flamengo, né, é confirmado naquela final, as passagens vão para 8, 9, 10 mil reais. Por quê? Porque a procura, a demanda é muito alta, logo os preços sobem. Isso é uma regra econômica, né? Então isso serve para voos, né? Isso serve para lugar no estádio mesmo, né? Por que há jogos com ingresso mais barato e jogos com ingresso mais caro? Porque depende da importância do jogo, e aí isso vai ter conexão direta com o tamanho da procura. Então é uma regra econômica básica, né? A lei da oferta e da procura, né? Oferta e demanda. Então, quando há maior demanda, maior procura por artistas, por shows, naturalmente os preços tendem a subir, como passagem aérea. Então é por isso que os cachês acabam sendo muito maiores nos Réveillons. Por quê? Porque a disputa é muito grande, né? Ontem aqui em Copacabana, Rio de Janeiro, teve show do Gilberto Gil. Quantos outros lugares não gostariam do show do Gilberto Gil no Réveillon? É uma data muito importante, né? Uma data singular. O Réveillon é algo único, né? Então, claro que há maior disputa, e tendo maior disputa, o artista pode muito bem falar: olha, o meu cachê que era 100 mil, né? Na verdade agora eu vou cobrar, dependendo da procura, ele fala: olha, eu vou cobrar 400 mil reais. E vai ter alguém que vai pagar, por quê? Porque a procura é muito grande. Então os cachês sobem. Esse é o primeiro ponto sobre o Réveillon que todos precisam saber. Os cachês sobem. E número 2 é o filé mignon da indústria. Todo mundo quer trabalhar no Réveillon. Todo mundo que trabalha no show business quer fazer a virada do ano trabalhando. Número 3, se você é artista e não passou a virada do ano trabalhando, provavelmente tem algum problema na sua carreira. Ah, mas eu sou um artista pequeno. Não importa. Existem festas pequenas, festas médias e festas grandes. E todos os artistas são requisitados em todas essas festas. Então, se você não passou o seu Réveillon trabalhando, provavelmente há um problema aí na sua carreira, na sua parte comercial, na sua parte de venda, ou até em outros pontos, né? E vai ter que avaliar cada caso um caso. Agora, um outro ponto que eu quero trazer aqui, importante também, que talvez algumas pessoas não saibam, e pior,
né? Talvez não saibam nem se podem ou não cobrar, né? O que acontece é o seguinte: o artista, quando faz um show de Réveillon e ele ganha, por exemplo, o cachê dobrado, né? Então, se o show dele era 100 mil no Réveillon, ele cantou por 200 mil, porque a procura foi muito maior, a gente já entendeu isso, né? O que é o certo, e aqui é uma regra, que não é uma regra, não está na lei, né? Não, mas é uma regra ética da indústria do show business, e isso precisa ser sabido por todos, para você não só praticar, porque existem pessoas que não sabem e acabam não praticando, mas também para você poder cobrar, porque às vezes você não sabe que isso é uma regra e você não pode nem cobrar. Cobrar, claro que cada caso é um caso, você tem que saber como cobrar também. Qual é a regra, né? Fazendo esse mistério aqui, mas qual é a regra? A regra é, se o cachê é dobrado para o artista, o cachê precisa ser dobrado para a equipe do artista. Então, não é só o artista que vai ganhar 2 vezes mais. Se o show era 100 e agora é 200, o cara que é o técnico de som e ganha R$1.000 por show, no show de Réveillon, ele precisa ganhar R$2.000. Ah, mas ele vai fazer 2 shows? Não, é o mesmo show. Se o cachê dobrou para o artista, dobra para a equipe inteira. E aí eu posso falar com propriedade, porque o nosso escritório, a Alge Lemos Produtora, sempre operou dessa maneira, né? Se o cachê cresce, se o cachê é dobrado para todo mundo. Então o cara ganha 1.000, ganha 2.000. Já teve uma vez, por exemplo, né? Uma história aqui que a gente fechou 2 Réveillons na mesma noite. Então fazia um show, né, às 9 horas da noite, acabava o show ali 10 e pouco, pegava o transporte, trocava, ia para outro local e entrava no palco tipo 1 e pouca, 2 horas da manhã. Então foram 2 Réveillons. A equipe que fez esse show nessa noite, se eu não me engano, foi o Réveillon, eu acho que de 2018 para 2019, não lembro agora. A equipe nesse dia, ela ganhou cachês de quantos shows? Fazem um cálculo aí, fizeram 2 Réveillons. Então a equipe que fez esses 2 shows recebeu o cachê equivalente a 4 shows, né? Porque dobrou aqui e dobrou aqui. Então o cara trabalhou aquele dia ali e ele recebeu 4 cachês. Existem sim, infelizmente, como o mercado da música, o show business brasileiro, não há uma regra muito clara, não há, né, formalização, não há união das agências, dos escritórios, como há muita dispersão de informação, né, não há uma formação clara, né? Pô, você quer trabalhar com show business, você entra nessa faculdade, não existe isso. Então há muitos ruídos no mercado. Existem escritórios que, infelizmente, pagam um valor fechado pro cara ali, né? Então você vai receber tanto para esse dia de trabalho. Não importa se você fizer um show, 2 shows, 5 shows, né? Claro que eu não vou dizer aqui que isso é errado, é equivocado, né? Mas não é o modelo, não é o indicado. E se a gente pensar direitinho, não é o justo, né? Mas claro, se você topou isso, meu irmão, agora cumpre. A questão é você saber qual é o modelo praticado pelo mercado. O modelo praticado pelo mercado é, se o cachê do artista dobrou, o de todo mundo dobra também. Essa noite, agora de Réveillon, dia 1º de janeiro eu estou gravando esse vídeo, várias pessoas do show business ganharam 2, 3, 4 vezes o salário. E tem um outro time, né, de artistas que não cobraram mais, não entenderam que isso é o filé mignon do mercado, e às vezes no desespero de fechar o show, existe muito isso, né? O cara tá no desespero de fechar o show, aí aparece o cara e primeiro ele fecha, né? Você tem que ter calma e tranquilidade, experiência, para poder avaliar a circunstância e saber se você pode cobrar um pouco mais ou não. Isso faz parte do mercado. Então teve gente aí que cantou, né, no Réveillon, ganhando o mesmo cachê dos outros dias, né, um erro de negócio. E teve também gente, né, como músico, como técnica, que trabalhou e ganhou o mesmo cachê de sempre, não ganhou dobrado, ou por não saber que isso é uma regra invisível do mercado, né? Ou porque o patrão ali, o artista, o escritório que está gerindo a carreira, de duas uma, né? Ou também não sabe dessa regra, pode acontecer, a gente sempre tem que partir do pressuposto que nem todo mundo sabe tudo, ou sabe e prefere não fazer, né? Não praticar, né? Seguir pagando como sempre pagou. E aí, claro, no médio e longo prazo, e quanto mais informação a gente divulgar nas redes sociais, né? Nos meios, nos encontros que a gente está tendo cada vez com setores, né? Se organizando, mais essas empresas que praticam dessa maneira vão acabar, né, diminuindo o tamanho, né, deixando de crescer ou até acabando no médio e longo prazo. Por quê? Porque é uma outra questão de mercado, né? Livre concorrência. Se eu trabalho naquele escritório ali, aquele escritório, né, me paga dobrado, eu vou trabalhar com aquele escritório, não vou pagar com aquele outro, né? O próprio artista também, enfim. Quanto mais a gente vê informação circulando, mais as produtoras, os empresários, né, os artistas, as equipes, as gigs que praticam o melhor formato de trabalho
mais elas vão crescer, espalhar essa mensagem, novos vão surgir já praticando esse tipo de trampo. Então, enfim, só um detalhe também que não tem nada a ver com o vídeo, mas ontem vendo o Réveillon de Copacabana, passei em casa o Réveillon, né, porque eu tô com um filho recém-nascido e não daria pra ir pra tudo que é lugar, né? Então passamos em casa e eu fui ver o show da virada, né, na nossa Rede Globo, vendo lá o show de Copacabana, Gilberto Gil tocando, Alcione, Belo, e fiquei pensando, falei, cara, às vezes a pessoa não sabe disso, né? Os jornalistas aí, o Estado pagou não sei quanto pro Belo e o cachê dele é tanto. Claro, porque ele pagou isso no Réveillon. Então, às vezes há muita notícia espalhada por não saber um modelo que a indústria trabalha, é dessa maneira mesmo, entendeu? O cachê no Réveillon é dobrado. Detalhe, o Belo tava numa mistura de Steven Seagal com Rômulo Costa, né? Que figurino é aquele, cara? Mas é o Belo, né? O Belo pode fazer o que ele quiser, né? O cara canta pra caralho, enfim. Rapaziada, é isso. Vídeo curto hoje, fala um pouco sobre Réveillon, né? E se você, tá começando a sua carreira, ou já tá na sua carreira aí, e você não trabalha, assim, ponto importante, você não fechou essa noite, só tem dois motivos. Ou você não quer, né? Não quero, né? Não precisa, não quero, tô com muito dinheiro, não preciso, né? Não preciso jogar a Champions League, não preciso pegar o filé mignon, eu não preciso, tô bem, tá tudo certo. Ou você não quer, e aí aqui é um pouco escorregadio, porque às vezes você diz que não quer, porque no fundo você não sabe fazer, não pode, né? Às vezes a gente gosta de maquiar a nossa incompetência com a nossa falta de vontade. Na verdade você quer, mas você não pode, então você prefere falar que não quer, né? E tem o outro time, né? Tem o cara que não quer, não pode. E tem aquele que queria muito, gostaria muito, mas não conseguiu, né? Não conseguiu. E aí por que não conseguiu? Você precisa fazer um diagnóstico claro. Por que você, como artista ou como pessoa que trabalha como artista, não conseguiu ter um show no seu Réveillon, não conseguiu performar um show no seu Réveillon, mesmo que você performasse um show ganhando o mesmo cachê que você sempre ganha. Melhor você ganhar o igual, né, do que você não ganhar nada. Então você tem que fazer uma avaliação aí interna da onde está o problema, o que está acontecendo. Será que é a sua equipe comercial? Será que é o seu time de venda? Será que é a sua gestão de carreira? Será que é o seu posicionamento? Será que você não correu atrás? Será que você não está tendo planejamento? Enfim, aí vão ter N fatores, cada pessoa vai ter um seu. A gente faz muito isso na mentoria, né? Ajudar o artista, a equipe dele, a entender onde está o problema e ajustar, né? Fazer um conserto ali para poder endireitar. Falando sobre rap, para mim também é sempre muito assustador, porque é nessa época do Réveillon que a gente vê claramente o quanto ainda falta para o rap se estruturar. Você vai ver que os grandes artistas do rap, nem todos fizeram show no Réveillon. Nem todos, estou falando dos grandes, e dos médios quase ninguém, né? Então o rap, vem a pergunta aí, né? Será que o mercado tem pouca demanda de rap nas grandes festas? Eu acho que não, essa é uma hipótese, mas eu acho que não. Para mim, as estruturas empresariais voltadas para o rap que não sabem operar nessas grandes datas, né? Para pensar, no Brasil tem mais de 5.000 cidades, quase todas elas fizeram festa de Réveillon, né? Então você tem 5.000 contratantes do governo, né? Mais as festas privadas, você tem muito contratante. E se você não estiver atento, você vai perdendo essas oportunidades. Mas para você, por exemplo, fechar um show com o governo, você tem que ter uma expertise, né? Enfim, e aí vão as expertises aí, vale a reflexão de cada um. E é isso, rapaziada. Começando o ano com um vídeo. Isso aqui é um trabalho, né? Meu trabalho também. Então, começar o ano trabalhando é uma maravilha. Espero que a gente esteja junto aí ao longo desse 2026. Façam suas metas e as cumpram. E vamos estar junto aqui ao longo desse ano. E eu quero ver vocês, tá? Quero ver vocês porque o canal aqui eu já falei de muita coisa. Já falei de fé, já falei de música, né? Você sabe que são talvez os dois assuntos que eu hoje em dia mais gosto, né? A música, porque é o que eu trabalho, é onde eu nasci. Agora a fé também, a espiritualidade, porque foi a paixão que foi acontecendo ao longo da vida, e eu quero entender vocês aí, tá? Então me digam aí, vamos juntos ao longo desse ano. Feliz 2026 e até a próxima. Valeu!